ela. Tá bom. Olá. Só um minutinho, ela vai entrar já. Se quiser pegar meu celular. Uhum. Abre lá no Instagram para mim, Dani, por favor. Que aí eu já... Sim, senhora. É bom que vai dar 1 hora, hoje não vai entrar antes. Tá aqui. Tá, aqui é só... Já clico no ao vivo? Sim. A gente sabe, é isso mesmo. Ó, eu vou avisar ela. Tá. E ela também já tá te esperando aqui. Olá, tudo bem, Daniel? Olá. Tudo bem? Tudo. Peraí, deixa eu aumentar o som aqui. Tá baixinho aqui o som. Agora melhorou. Pronto. Olá. Tá me ouvindo? Tô. Os cachorros também estão se ouvindo aqui, né? Você também tem. É ótimo que eles conversam, você viu? Vamos fazer uma live dos cachorros hoje. Sim, tenho cachorro, tenho filhas, então nós provavelmente vamos ter alguma... Faz parte, Sofia, fica aqui. tranquila. Live sim. em casa é uma beleza, porque a gente tem cachorro, filhos, a construção do lado, é uma beleza, mas está tudo ótimo, viu? O importante é bom humor, né? E a gente as coisas acontecem, viu? Sim. Bom, estamos no Instagram também, Facebook. Tá. Você precisa pedir para entrar no Instagram. Eu estou entrando aqui no seu Instagram. Eu entrei aqui. Cachorro, filhos, a construção do lado. Sofia, não, peraí, Sofia. Meu login é... Sofia SBPN, então é esse. Estou te adicionando aqui. Facebook. Você precisa pedir para entrar. Está dando um delay, mas faz parte. Pronto. Agora estamos nos 2 lugares no Face. Você já fez no Face, no Instagram? Não, ao mesmo tempo. Estou testando, ao mesmo tempo, estou aprendendo. Não, está tudo bem. Muito bom. Bom, 18h01. Eu, antes só de apresentar a Sofia, eu queria só lembrar as pessoas que a gente já está indo para o nosso 5º webinar. A gente já esteve aqui com a professora Maria Alexandra, já tivemos com a Júlia, já tivemos aí com várias pessoas importantíssimas para falar um pouco sobre tecnologia, as mudanças que estão acontecendo no mundo e como é que a tecnologia, essas inovações estão ajudando. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia e meio ambiente e já estou adiantando que segunda que vem, nesse mesmo horário, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, a gente vai ter a Helena Taliberti conversando com a gente também, segunda que vem. Aliás, live, olha, acho que eu já fiz umas 15 ou 20, viu, Sofia? Na próxima quarta, a gente vai ter o prefeito de Lins, o Edgar de Souza, às 19h30, que a gente vai falar sobre os efeitos da pandemia na comunidade LGBTI, que também é algo importante. E na quinta, a gente vai conversar às 19h com a Cláudia Costin, que todo mundo conhece, já foi ministra, já foi secretária de Cultura, de Educação, enfim. E eu queria só, antes de apresentar aqui a Sofia, dizer que quem quiser depois completo essa nossa live, escrever para o nosso site, danielnemberg.com.br, ou WhatsApp também 984055460. 984055460. E dizer também que a gente está com uma consulta pública muito legal, que foi prorrogada até o dia 15 de junho, também no nosso site, quem quiser participar, que é sobre negócios de impacto social. É uma consulta pública para fazer um PL sobre negócio de impacto social, o que também é bem legal. Bom, hoje nós temos aqui, junto conosco, a Sofia Picarelli,
que é gerente de mudança do clima e biodiversidade do ICLEI da América do Sul, que é um instituto que reúne governos locais pela sustentabilidade, uma rede global de mais de 1.750 governos locais e regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. Hoje vamos falar um pouquinho sobre inovação e cidades sustentáveis, e a Sofia conhece tudo sobre isso, então temos já aqui várias perguntas para fazer para a Sofia. Mas também, muito rapidamente, antes de passar a palavra para ela, dizer que a mudança de comportamento, né, das sociedades e dos padrões, né, de atividade produtiva humana será importante para combater as mudanças climáticas e proteger e restaurar os ecossistemas terrestres, né? Os dados atuais sobre aumento de temperatura média global e também a diminuição das geleiras, por exemplo, demonstram que precisamos de novos projetos de desenvolvimento econômico que se atentem a tais questões, com o objetivo, inclusive, de formular uma estratégia global para o desenvolvimento sustentável. A Agenda 2030 da ONU propõe 17 objetivos a serem alcançados em conjunto pela sociedade civil, governos, empresas, os chamados ODS, são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ao mesmo tempo em que prevê o objetivo de economias atingirem níveis mais elevados de produtividade por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, essa agenda também enfatiza a importância de países em desenvolvimento criarem cidades inclusivas, seguras, resilientes, sustentáveis e mais humanas. Quais são os desafios em conciliar esses objetivos de modo equilibrado? A Sofia vai tentar responder um pouco para a gente, e a Sofia está com os filhos, o que é muito legal, né? Filho tem que participar. E já vou colocando algumas questões para a Sofia já nos falar. A ideia é que ela fale uns 10 minutos, depois a gente volta a bola para algumas perguntas. Mas qual é o papel da inovação e tecnologia, né, no desenvolvimento de formas de produção e organização da vida coletiva menos poluentes e agressivas ao meio ambiente? Considerando, né, que em 2050 estima-se que mais que 2/3 da população mundial vai habitar áreas urbanas e que a maioria desse crescimento urbano ocorrerá em países em desenvolvimento, como é que os governos locais podem ajudar na construção de cidades sustentáveis? São perguntas fáceis que a Sofia vai poder responder tranquilamente, e eu queria dar muito as boas-vindas à Sofia, dizer que é um prazer estar com você aqui e que você pode agora ter 10 minutos, que é um tempo enorme para explanar por esses temas tão fáceis, né, de discorrer a partir de agora. Obrigado, viu, Sofia? Boa noite. Acho que está sem som, espera aí. Ok? Agora foi. Sim, agora foi. Tá. É só também na lógica aqui da tecnologia, que eu nunca fiz a live no computador e Instagram, eu devo o Instagram aqui, só para você, ou porque estava dando uma interferência aqui de som. Isso, boa. Você baixa o volume do celular no Instagram, aí fica legal. Tá, então tá bom. Ou pluga o microfone de ouvido no Instagram também, no celular também. A gente vai aprendendo. Aqui já deu todos os problemas que podia dar em outras lives, então faz parte. E faz parte de tudo isso, viu, Sofia? Sim, estamos Fica aprendendo tranquila. cada dia, né? Assim vocês me escutam? Sim, está muito bom. Tá bom. Então, aqui retomando, só para reforçar aqui o nosso agradecimento pelo convite, né, tanto a você e a sua equipe, né, que nos contataram aí via ICLEI. Então, eu acho que a gente está vivendo num momento muito único, né? Acho que na história da maioria das pessoas, né? Hoje, que nunca tinham vivido, de fato, um momento tão extremo, né, de isolamento e de restrições tão significativas, e que, de fato, eu acho que também nos permite tangibilizar muitas coisas que pareciam só uma teoria,
e só uma especulação e que estavam tão distantes, né, e que agora fazem parte da nossa realidade. E que também trazem à tona aí tantas questões que a gente ainda precisa endereçar, né? Então, como você trouxe aspectos aí tão importantes, né, de igualdade, de inclusão, de equidade, né, e que às vezes parecem distantes dessa pauta de sustentabilidade, de meio ambiente, mas que a gente vê que a gente só vai avançar, né, acho que só vai evoluir como sociedade, vai ter um desenvolvimento menos impactante e melhor se a gente conseguir endereçar todos esses aspectos, né? E aí eu acho que a tecnologia, ela pode ser vista como uma ferramenta, como um facilitador, mas a gente, né, e aí trazendo um pouco também do como a gente trabalha no ICLEI, e aí talvez até uma visão também muito pessoal minha, o quanto agora está se tornando cada vez mais importante a gente parar para realmente tentar entender as diferentes interfaces dos desafios, né, desses grandes desafios que a gente está vivendo. Então, né, o ICLEI tem uma atuação muito forte nessa agenda, né, de como apoiar a ação local para enfrentar a mudança do clima. E como essas soluções, elas não vão vir de somente uma secretaria ou de um especialista ou de um conhecimento só. Elas permitem, né, justamente esse olhar multidisciplinar, esse olhar né, de compreensão muito holística e sistêmica da onde vêm esses desafios, como eles podem ser endereçados, e como a gente vai propor soluções que cada vez mais olhem para o todo, né, e não só para um fim objetivo e específico, né, porque hoje, né, a pandemia, ela traz à tona muitas questões, né, por exemplo, as grandes ruas e avenidas totalmente subutilizadas, né, nesses momentos, por quê? Porque elas são pensadas para o fim específico, né, e no Brasil, essa grande tendência, né, da construção voltada para o veículo individual, né, para o carro. E hoje, né, assim, a gente vendo a Europa já pensando em justamente como nem retomar todas as ruas e avenidas, né, de forma integral, como elas eram utilizadas só para veículos, né, e como esse uso de pedestres e de ciclistas e de outros meios aí de mobilidade se tornam realmente cada vez mais essenciais e importantes, e, né, de como a gente tem que rever essas estruturas que, de repente, eram tão básicas e tão, vamos dizer, convencionais e claras, e agora a gente fala, mas precisa de tudo isso? Ou será que isso vai continuar tendo a função para a qual ela foi pensada e planejada? E aí, se eu puder trazer um pouco, né, também dessa pauta que eu tenho tentado estudar e trabalhar bastante, que é é um conceito que se chama soluções baseadas na natureza, que tenta se inspirar muito na lógica dos sistemas naturais, dos ecossistemas e das funções ecológicas, e entender como que a gente consegue, então, trabalhar esses grandes desafios, né, como a mudança do clima, a segurança hídrica, a segurança alimentar, questões de desenvolvimento econômico e social, a partir da natureza, né, tendo a natureza como inspiração, entendendo quais são as funções, né, que a gente precisa garantir para garantir o bem-estar social e também a sustentabilidade econômica, né, porque a natureza é a nossa base da água que a gente bebe, da comida que a gente come, do ar que a gente respira, e muitas vezes a gente está totalmente desconectado, né, a essa essência, né, da vida, principalmente. E eu acho que a pandemia, esse momento, também tem sido muito importante para a gente valorizar, né, principalmente nas grandes cidades e, né, no contexto brasileiro, onde muitos municípios tiveram que restringir o acesso aos parques, às áreas verdes, né, o que não aconteceu em muitas cidades, né, de outros países, onde eles ainda conseguiram manter o acesso ao parque como, vamos dizer, um serviço essencial nesse momento, né, mas infelizmente a gente tem, né, vamos dizer, os nossos indicadores e os nossos índices, né, de áreas verdes por habitante, tudo,
ainda são muito baixos, né, em algumas regiões das cidades, mas em alguns municípios como um todo, e infelizmente nesse momento muitas prefeituras tiveram que de fato restringir o acesso a essas áreas, né, e aí grande parte da população que vive em condições, né, onde muitas vezes já estaria distante de uma área verde, né, mora num apartamento ou num cômodo, totalmente restrito, né, sem acesso a esse verde, né, a situação ela é muito mais crítica, né, porque quem tem vamos dizer, esse benefício e essa vantagem de poder minimamente se conectar e de ter que seja até, né, abrir uma janela com vista aí para uma área arborizada ou que tenha aí um acesso mínimo que seja, eu acho que é uma vivência bem diferente, né? Então, assim, o quanto que a gente também tem que aproveitar esse momento para repensar, né, algumas coisas básicas, principalmente, né, essa lógica de, se for pegar, né, no caso, o município de São Paulo, as áreas, né, mais centrais, elas acabam estando aí mais próximas a parques, a praças, ou avenidas que são urbanizadas, e já nas áreas periféricas, né, principalmente Zona Leste, que é uma grande mancha cinza, né, do município de São Paulo, a quantos quilômetros, né, as pessoas não estão aí distantes de uma área verde, ou até mesmo, né, na zona sul de São Paulo, que tem uma das manchas verdes mais significativas, mas o quanto isso é acessível, né, e o quanto isso de fato está próximo da população. E aí eu acho que é um momento também muito importante de repensar essa dinâmica, né, das cidades, e como a gente não vai conseguir reformular a cidade como um todo, né, mas o quanto que aí essa pauta da inovação e da tecnologia, ela consegue, talvez, como uma prática de acupuntura, realmente ir fazendo essa transformação no micro, né? Para a gente depois ter um macro melhor. Então, não sei se eu já me estendi aqui um pouco, mas como uma reflexão inicial aí do que eu tenho trabalhado aí bastante na minha linha de pesquisa do doutorado, né? De como entender essas medidas de soluções baseadas na natureza como de fato, uma solução, né, e uma capacidade aí de resposta, principalmente à mudança do clima, mas hoje aí ampliando bem, né, para esses outros desafios que tendem a ser cada vez mais, infelizmente, cada vez mais comuns, devido a toda essa lógica, né, de desenvolvimento que a gente ainda vive em 2020, né? Então... Muito bom. Eu queria mandar só um abraço ao Eduardo Trani, que é o secretário estadual do Meio Ambiente, também entrou na nossa live, mandar um forte abraço para ele, deve estar aí nos ouvindo e nos vendo. Queria já te perguntar uma coisa, eu estava lendo esses dias um material de algumas cidades ou de alguns países que estão indo, até com toda essa pandemia, revendo realmente isso que você está falando. Então, a gente pega, por exemplo, Nova Zelândia, que, aliás, tem uma primeira-ministra super interessante lá, o pessoal da Dinamarca, e, ao contrário de uma linha, né, de crescimento, só desenvolvimento, estão fazendo um movimento ao contrário, né, aquele movimento de desacelerar, de ir mais devagar. Alguns lá fora chamam slowdown, né? E como é que você vê isso? Porque é aquela coisa que não coloca acima de tudo a coisa de que precisa cada vez mais, cada vez produzir mais, cada vez crescer mais, e a gente vê que isso está dando no que está dando, e muita gente revendo, inclusive, e pensando, será que não é o momento da gente fazer um movimento ao contrário? O que dá para ser menos, talvez menos seja mais, né? Como é que você vê essa questão, Sofia? Eu acho que é uma reflexão extremamente essencial, né, para esse momento, porque hoje, né, assim, olhando para as bases da economia e né, se a gente for entrar numa lógica de onde vêm os recursos,
né, os recursos básicos e primários, né, da produção como um todo, a maioria deles são finitos, né? Até mesmo a água que, né, a gente, né, enxerga aí que tem muita abundância, a água potável em si, a gente já está vivendo aí restrições, né? Muitos de nós, moradores de São Paulo, já vivemos aí uma série de restrições. Então, eu acho que essa reflexão ela é extremamente essencial, né? Porque eu acho muito delicado a gente pensar que não existe um limite, né? E a gente, na verdade, todos os indicadores, e aí principalmente essas avaliações que a gente tem globais e por países, por exemplo, da biodiversidade, né? Avaliando números de espécies, de fauna, de flora, qualidade dos serviços ecossistêmicos, os números são extremamente alarmantes, né? Assim, as taxas de perdas crescem, né? Então, perdas de espécies de fauna, de flora, a degradação dos serviços ecossistêmicos tem aumentado numa velocidade também absurda, e a gente, né, tem que sim desenvolver tecnologias e práticas melhores, mas a gente tem que respeitar muito esse limite planetário, né? Então, por exemplo, a pegada ecológica, ela tenta trazer muito essa compreensão, né, de quanto que a gente atinge esse limite, né, por ano, e normalmente a gente atinge já em julho, agosto, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente parar um pouco para pensar o que é essencial e como é isso que você trouxe, né? Como a gente, de fato, melhora, né? Então, às vezes, fazer menos e melhor, né? E aí gerar novas oportunidades e novas, né? Vamos dizer, novas economias, novos serviços, novas, de fato, novas pesquisas, novas tecnologias, que estejam menos, né, concentradas, vamos dizer, na mão de poucos, e que a gente possa, de fato, promover uma lógica de economia circular e de inclusão e de uma repartição, de fato, mais equilibrada. E aí, né, papéis, você comentou aí a entrada do Trâni, o Trâni tem sido um grande aliado nosso também nessa promoção da importância da ação local, né, pela biodiversidade. Então, o quanto que a gente consegue, né, trazer esses elementos que são tão básicos, mas que muitas vezes não entram, né, nos instrumentos de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento regional, né, local. Então, como que a gente também traduz isso para esses instrumentos de gestão, né, mesmo, principalmente do poder público, mas que certeza o setor privado e também, né, nós como indivíduos, como cidadãos, temos que também cada vez mais exercer o nosso poder de escolha, né, para quem tem esse poder, para quem tem, vamos dizer, capacidade de fato pensar naquilo que está consumindo, naquilo que está comprando. Mas como é que a gente consegue reorganizar, Sofia, as formas de produzir, consumir e viver nas cidades para tornar elas mais sustentáveis, né? E como é que o poder público pode ajudar nessa reorganização? Acho que a gente ainda está buscando essa receita de bolo, né? Então, a gente vem aí trabalhando com uma série de, vamos dizer, mecanismos, né, e ferramentas e metodologias para tentar melhorar, né, essa situação que está. Vou tentar pegar aqui alguns exemplos mais práticos. Então, né, vou ficar aqui na pauta da mudança do clima, né, que é um desafio global e a ação local tem um papel importante, né? E aí também pensando nessa lógica da dinâmica, né, da vida, né, dos cidadãos. Então, aí qual que é o primeiro passo? O município entender a importância dessa agenda. Ao entender a importância dessa agenda, como é que a gente tem compromissos globais que hoje são assumidos publicamente pelas lideranças. Então, por exemplo, a gente tem o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, né? Muitas cidades aqui do Brasil já fazem parte, já aderiram, São Paulo é uma delas. E aí, qual que é o próximo passo? É entender, então, o momento que a gente está hoje. E para entender esse momento que a gente está hoje, a gente tem que entender tanto na linha de mitigação da emissão dos gases de efeito estufa,
quais são os principais setores que emitem esses gases. E, né, numa cidade, vamos dizer, com um perfil mais urbano, a gente tem hoje o setor de energia, de resíduos, de mobilidade e transporte e habitação como os principais setores que mais emitem esses gases. Na lógica também, né, quando a gente fala de mudança do clima, a gente olha tanto para essa necessidade de reduzir a concentração dos gases causadores de efeito estufa, né, que resultam nesse aumento médio aí da temperatura global, mas também se preparar a esse aumento de eventos extremos que tendem a ser cada vez mais frequentes. Então, chuvas mais intensas, períodos de escassez e de secas mais prolongados, questões relacionadas a deslizamento, aumento do nível do mar. Então, como é que a gente vai responder a esses eventos que já estamos sentindo aí na pele e como que a gente vai responder? Então, a gente precisa entender também ao que a cidade está suscetível e quais são as áreas, né, prioritárias para a gente, de fato, começar a se preparar. E aí, para isso, a gente, então, entendendo essa linha de base, como a gente está hoje, a gente vai trabalhar com cenários e vai fazer um plano de ação, né, que é o que a gente chama do plano de ação climática. E São Paulo, por exemplo, está agora, nesse momento, revisando o seu plano de ação. E aí a gente, então, vai colocar as medidas prioritárias. Mas o importante, né, assim, desse processo é que isso não deve ser uma pauta da Secretaria de Meio Ambiente, ela tem que ser realmente uma estratégia e uma prioridade transversal, né, para as diferentes secretarias, porque a gente está falando de questões relacionadas ao transporte, à mobilidade, à habitação, à educação, saúde, resíduos. Então, assim, como que a gente vai, né, trazer, vamos dizer, essa lente e esse olhar, né, para esse, vamos dizer, esses critérios climáticos para essas diferentes agendas? E esse que é o grande desafio, né, porque a gente tem normalmente um corpo técnico muito bem capacitado, né, nas secretarias, mas quando você traz um novo componente, você tem que, e aí eu acho que entra esse olhar também da inovação, que você traz muito, que às vezes não entender qual que é a tecnologia na ponta, mas é como a gente vai reformular esse processo de tomada de decisão. A gente vai, de fato, colocar na mesa, né, por exemplo, um projeto de habitação social que possa construir uma habitação melhor para aquela população que vai usar e que esteja, de fato, mais preparado de escassez hídrica, para um momento aí de chuvas intensas, que consiga reduzir o uso de energia para, por exemplo, em ar-condicionado ou, né, da própria iluminação, então que permita o uso da iluminação natural. Então, assim, é você entender o macro e transformar e traduzir isso para instrumentos de operacionalização. E esse, eu acho que é o nosso grande desafio que a gente está hoje. Porque a gente já avançou muito nessa lógica de compreensão, então, de entender onde que a gente está, quais são as prioridades que a gente precisa, de fato, endereçar, mas a gente precisa avançar muito nesse como, no como fazer, no como trazer isso para o código de obras, no como trazer isso para as licitações e compras públicas rentáveis, como trazer isso para a manutenção, né, dessas novas estruturas. Então, aí, de fato, a gente ainda tem um grande desafio que precisa ser endereçado para essa operacionalização, para trazer essa concretude, né? Porque o que tem que ser feito, o como pode ser feito, a gente já tem aí caminhos trilhados, mas a gente precisa ganhar escala e a gente precisa fazer com que isso seja algo de dia a dia, e não que seja uma perfumaria, ou que seja até visto como muitas vezes é visto como, poxa, mas eu já sei fazer dessa forma. Vou ter que revisar todo o meu processo, todo o meu procedimento, né, e qual que é a vontade das pessoas de fazerem isso, né? No final do dia, a gente depende da vontade, né, do técnico, de decisão, do cidadão, e normalmente tem uma mudança de comportamento, né, por trás. Então... Agora, um aspecto mais específico sobre a questão da qualidade do ar e da gestão de resíduos, né, que são fatores super importantes que afetam a qualidade de vida aí de milhões de habitantes das cidades.
E quais são as inovações em gestão que você considera que podem ajudar a melhorar esses aspectos mais especificamente? Uhum. Eu acho que a qualidade do ar, ela também, né, nesse momento tem sido algo muito tangível, né, que as pessoas estão olhando para o céu, estão falando, nossa, como ele está azul. E muito, né, agora essa época do ano, por exemplo, em São Paulo, que já não chove tanto, né, a tendência seria a gente já começar a ver aquele céu marrom, aquele pôr do sol Poluição. no final da tarde, que está relacionado aos poluentes, né, Uhum. e aí tem uma série também de fatores, né, que fazem parte dessa nossa lógica de locomoção, transporte e tudo. Então, eu acho que, né, assim, o que a gente tem visto é uma tendência muito forte de incentivar outros modais, né, de fato, despriorizar o transporte individual, né, o carro, e só que para isso, claro que a gente precisa melhorar, né? Não adianta, né, falar agora ninguém mais usa o carro se a gente não comporta, né, essa demanda tão grande, né, que a gente precisa dar conta nas megacidades, né? Então, nesses processos de plano de ação climática, de fato, o setor de mobilidade e transporte é um dos mais desafiadores, né? E aí, por exemplo, agora a gente está desenvolvendo um projeto bem interessante que está olhando para essa dinâmica do transporte da carga urbana, né? Porque a gente ainda tem falado muito de isso, né? Assim, do transporte público e da locomoção como um todo, mas uma parte significativa, né, dessa dinâmica do transporte é esse transporte de materiais, de bens, de serviços, né, e de tudo. E hoje agora a gente vê, né, por exemplo, esse aumento absurdo de uso de RAP, aí, né, desses entregadores aí, que também está levantando aí uma série de polêmicas também, né, de direitos, condições e tudo. Mas a gente tem que, né, assim, aí falando também de forma concreta, né, o que fazer. Tem uma série já vamos dizer, de transportes aí movidos a energias mais limpas, que de fato a gente tem que cada vez mais incentivar, né? E aí começando também pelo básico, o transporte ativo, né? Então, a caminhada, a bicicleta, isso é polêmico falar, né? Mas não sei, eu sei que existe aí uma série de discussões para questões aí de regulamentação e orientação, né? E aí, de fato, os modais de transporte público também mais eficientes, né? Que estejam aí, que tenham como fontes energias mais limpas, né? Do que os combustíveis em si. E para a questão de resíduos, também resíduos, né? Também tem um potencial aí muito básico. Na verdade, a gente tem, né, uma condição no Brasil e em países da América do Sul, América Latina, ainda condições muito precárias, né, da gestão de resíduos como um todo. Então, né, índices aí de coleta seletiva e de reciclagem ainda bem baixos, né, então, e aí a gente tem que olhar sempre também, né, pelo princípio macro, de fato, começar pelo reduzir, né, e aí depois o reutilizar, o reciclar, e aí por último descartar, né? E aí com certeza para cada uma dessas etapas tem uma série de possibilidades que também a gente tem que entender muito a dinâmica do local para de fato pensar. Então assim, é possível colocar, por exemplo, um biodigestor em uma comunidade ou em um bairro, né? Assim, que a gente consiga aproveitar aquele rejeito numa produção agrícola, por exemplo, numa agricultura urbana, ou então, mas isso assim, a gente também não é difícil falar sem entender, né, a dinâmica, né, do bairro ou da comunidade, entender quais são as possibilidades do local e aí buscar de fato uma tecnologia ou uma inovação que seja mais apropriada. Então, talvez o mais importante, eu acho que resíduos permite muito isso, é a gente, né, claro, a política pública ela tem que ser pensada para o município, mas como que ela permite essa compreensão regional, né? Então, São Paulo, por exemplo, na lógica das subprefeituras, e isso a gente tem exemplos, né, de cidades ao redor do mundo, onde a coleta ela é, de fato,
pensada de acordo com a... Então, assim, vou pegar aqui um exemplo. Numa região mais central, provavelmente você tem um uso mais intenso de calçadas e um uso mais... Você não vai poder deixar, por exemplo, o seu resíduo, né, reciclável, orgânico ali na calçada durante o dia todo para ser coletado. Então, como é que você vai otimizar essa coleta numa região mais central? Numa região, né, ou num bairro que você tenha mais espaço, aí você pode, né, talvez ter essa coleta específica para resíduo orgânico ou, né, assim, diferenciada aí, coletar especificamente por tipo de material reciclável. Então, você tem que ter particularidades para poder pensar na melhor solução, né? Então, eu acho que essas soluções, elas vão ser cada vez mais específicas, né? Elas têm que entender essas particularidades, né, da dinâmica, do dia a dia, do ambiente construído, das condições também, né, de armazenamento, porque às vezes vai ser tratado na região onde é coletado, então o deslocamento disso também, né, tem uma complexidade por trás muito grande, mas, né, no fim do dia, eu acho que é isso, a gente está... existe um desperdício muito grande, né, então, assim, a começar pelo, de fato, a gente repensar, né, a quantidade de embalagens, a lógica da logística reversa, né, a responsabilidade, vamos dizer, dos geradores, né, desse resíduo, porque é um olhar, né, da cadeia como um todo, né, da onde que vem, é verdade, como que ele é produzido, como que ele vai ser consumido, como que a gente reduz esse resíduo, como que ele vai ser reutilizado, reciclado, vamos dizer, na linha final, no final do ciclo dele, se ele não consegue voltar como um todo, qual que é o melhor destino, né? Se a gente consegue fazer algum aproveitamento de energia também, ou converter isso em algum, sei lá, né, adubo, ou, né, como é que a gente evita, de fato, o descarte final. Deixa eu perguntar uma coisa. Nesse mundo super, hiper conectado que a gente está vivendo e cada vez mais dependente de energia, né, e combustíveis, quais são as alternativas sustentáveis, né, e de escala para a produção de energia e combustível, né? Como é que você vê isso? Bom, a gente tem uma série de discussões, né, assim, ainda super complexas e que eu acho que a gente vai amadurecer muito aí, precisa, né, na verdade, investir muito em ciência, pesquisa, né, inovação tecnológica para, de fato, conseguir medir, vamos dizer, esses reais impactos, né, então, o que a gente tem visto hoje, né, assim, das chamadas energias limpas, né, principalmente solar e eólica, ainda tem toda uma discussão por trás, né, de fato, depois como é que é o descarte, por exemplo, de uma placa, né, de geração de energia solar, ou a própria lógica de construção de uma turbina eólica, né, qual que é o impacto disso, então ainda é difícil a gente conseguir medir, botar numa balança com critérios bem, vamos dizer, iguais, né, para chegar numa conclusão precisa e embasada em dados científicos. Mas o que eu diria é que, assim, hoje o Brasil ainda explora muito pouco esse potencial solar e eólico, né, e de biomassa também como um todo. Então, eu acho que, assim, essas três fontes são muito importantes. A gente tem também, né, um avanço aí muito forte no Brasil, na lógica dos biocombustíveis, né, e do etanol, e aí o estado de São Paulo é um dos cases aí, né, de fato, que tem o protocolo da cana, né, para garantir que, né, essa produção ela seja o menos impactante possível e até mesmo possa impulsionar estratégias de conservação da biodiversidade, né, nesses territórios, né, de plantio e de produção, né, da própria cana. Então, eu acho que também, né, o biocombustível ele é um potencial muito interessante, e aí sim, né, esse desenvolvimento tecnológico para otimizar e para fazer cada vez mais equipamentos, né, ou modais de transporte que sejam cada vez mais eficientes e que precisem né, o menos possível de energia. Acho que esse é também, né, na lógica meio equivalente a resíduos, também um dos princípios principais, mas, né, de fato, assim, a gente
aí também a gente tem que entender muito qual que vamos dizer, o contexto, né, do município, para entender, de fato, ele tem um potencial de energia solar, qual que é esse potencial, aonde que ele está, né, localizado, aonde que ele, de fato, deve ser priorizado. Mesma coisa com a energia eólica, né, para a gente poder propor uma solução que seja, de fato, mais efetiva. Eu não tirei o mudo, agora eu tirei. A gente se atrapalha. Tem muitas perguntas, eu vou fazer só 2 que vieram, pedir desculpa para as pessoas, mas muita gente perguntando, por exemplo, a André perguntando se a falta de saneamento básico aqui na cidade de São Paulo não atrapalha a preservação da natureza na cidade, né? E uma outra pergunta do Zé Carlos sobre as áreas verdes, que a periferia não tem áreas verdes, não tem parques, isso também não atrapalha muito nessa questão. Enfim, são algumas perguntas mais gerais, mas que tratam um pouco da cidade de São Paulo. Queria só dizer, mandar um abraço ao pessoal da Ampetra, Andesp, presentes na live, a Daniela Alcântara, abraço e parabéns pela dedicação ao trânsito, mas um trânsito tem que ser cada vez mais sustentável, viu, Daniela? É isso que a gente precisa cada vez mais também. Fale, Sofia. Então, sobre esse comentário do saneamento, com certeza, né, assim, a poluição, na verdade é isso, né, o Brasil como um todo também tem índices bem tristes, né, vamos dizer assim, relacionados ao saneamento, e aí olhando para o abastecimento de água potável, que a gente está relativamente bem, mas quando você vai olhar para coleta de esgoto, você tem ainda um índice ok, mas o tratamento em si ainda é baixíssimo. Uhum. Então, e isso impacta diretamente os corpos d'água, né? Aonde é despejado esse esgoto não tratado, isso é um impacto absurdo, e a gente vê, né, países aí já discutindo sobre a questão, né, de poluentes relacionados, por exemplo, a hormônios, a anticorpos e a micropartículas, que é isso, a gente não consegue nem tratar o básico ainda, né? Quanto mais chegar nessa discussão, que ela é extremamente importante, né? Mas que a gente vê que ainda os índices aí básicos são bem alarmantes, né? E na verdade, saneamento, né, deveria ser um dos princípios básicos, né? Direitos básicos aí, né? Do acesso à cidade, do dia a dia do cidadão, e a gente ainda tem que avançar muito, e aí também uma provocação que, né, hoje os sistemas de tratamento, de abastecimento, eles são pensados numa lógica muito macro, né? Então, por exemplo, da Zona Sul de São Paulo é transportado por, não sei, mais de 15 quilômetros para ser tratado num outro município. Né, e isso exige uma estrutura e uma complexidade, gera um gasto, né, de energia também, de bombear esse esgoto a mais de 15 quilômetros, que se você for pensar em termos de, né, sustentabilidade, ineficiência, né, bem alarmante mesmo. Então, o quanto que, e às vezes a complexidade também, né, de você acessar uma comunidade, né, uma área que não foi urbanisticamente planejada, mas que hoje já tem toda uma dinâmica social, como, né, de fato, trazer esse serviço para essas áreas. E aí eu acho que essas novas tecnologias e sistemas, de fato, de menor escala, eles seriam uma alternativa bem mais eficiente e inteligente, né, na lógica da otimização dos recursos como um todo. E sobre a questão, né, das áreas verdes, eu acho que é isso, assim, a gente tem visto hoje, né, essa restrição aí imposta pela pandemia, o quanto que, de fato, elas são, né, a gente tem uma distribuição desigual, né, vamos dizer, no território da cidade como um todo, e São Paulo, né, já teve um esforço bem grande de tentar, de fato, democratizar esse acesso aos parques e às áreas verdes, mas também existe toda uma dificuldade, né, de gestão e de recursos, né, também, não só para a criação, mas depois principalmente para a manutenção.
E aí eu acho que essa lógica, né, de inovação, e não só tecnológica, mas o princípio da inovação é isso, de como a gente entender o problema e buscar novas soluções, eu acho que é um aspecto muito importante. O Clay tem trabalhado bastante com essa pauta das áreas verdes, né, nas cidades, e tanto nessa linha de entender como tornar a gestão mais efetiva, mas também como buscar uma sustentabilidade financeira, porque no final do dia essas áreas, elas não são só uma área verde, elas estão prestando uma série de serviços né, sociais, ambientais e tudo que muitas vezes não entram na conta, né? E a gente não está nem falando só da valoração econômica e de quanto custa o quilômetro quadrado de área verde, mas muito nesse valor intangível do bem-estar, da qualidade de vida, né, dessas categorias dos serviços ecossistêmicos que, de fato, às vezes são intangíveis, mas num momento como esse, elas se tornam, acho que, mais perceptíveis, né? Então, assim, de fato, você ter acesso a isso te faz bem, influencia na saúde, na qualidade, né, de vida, em questões né, de bem-estar mental, psicológico e tudo. Então, o quanto que é importante e, de fato, né, aí olhando para regiões periféricas que às vezes estão aí mais distantes ou têm menos, né, praças e tudo, é um fator, eu acho que de extrema relevância, né? E aí é isso, como que a gente vai trazer essa natureza para dentro desse cinza, né? Então, série de experiências já sendo desenvolvidas também, do que o pessoal chama de florestas de bolso, de tetos verdes, né, de hortas urbanas. Então, como que a gente traz aí para o micro, né, um pouco mais aí de verde. Bom, a gente pode afirmar, né, Sofia, que tem uma tendência aí de que cidades inteligentes que apostam principalmente em tecnologia e inovação aumentam a qualidade de vida urbana, né? Como garantir que esse conceito seja também inclusivo e que a gente não deixe ninguém para trás? Porque muitas vezes você faz isso em pequenos territórios ou pequenos grupos. O grande desafio é como fazer isso numa cidade como, por exemplo, São Paulo, que é uma megalópole, e incluir todo mundo. Qual a tua avaliação sobre isso? Acho que essa premissa, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de fato não deixar ninguém para trás, é fundamental, né, para o Brasil como um todo, não só para São Paulo. E eu acho que o poder público é uma peça-chave, né, para criar esses ambientes que permitam essas dinâmicas de inovação que sejam que é isso, enfrentam os desafios, né, das comunidades, dos cidadãos, e que busquem essas medidas, né, que sejam mais apropriadas. E aí, o que me vem muito em mente são, né, as dificuldades que a gente tem também pautadas na legislação. Né? Hoje, o que pauta, né, uma licitação ou uma compra pública é, muitas vezes, a Lei 8666. E aí a gente tem uma série de restrições de trazer novos princípios, de trazer novos conceitos, né, e de garantir também né, questões básicas que são tão importantes, né, para o nosso contexto aqui também brasileiro como um todo, de, né, questões relacionadas a não direcionamento das compras, garantir, né, a igualdade da competição, que todos possam apresentar aí suas ofertas e tudo, mas o que a gente tem visto é a possibilidade da criação desses ambientes de co-construção, né, onde o poder público, ele não necessariamente precisa saber a resposta, mas ele pode apresentar o problema, e esse problema é endereçado justamente por diferentes perspectivas, né, do conhecimento e diferentes representações sociais, né, também, para que a gente tenha esses diferentes olhares e essas diferentes necessidades contempladas. E é o que a gente tem visto muito, né, por exemplo, nessa temática de soluções baseadas na natureza, onde
a União Europeia está investindo aí bilhões de euros para testar, ver se isso funciona, como funciona, e aí como ganhar escala. Então, eles incentivam a criação de consórcios, multi-instituições, então, de poder público, com sociedade civil, com universidades, com ONGs, com uma série de representações, para, de fato, criar esse ambiente de colaboração e essa busca né, de respostas aí mais integradas e mais sistêmicas. Então, isso a gente tem, né, porque isso, se você for trazer esse conceito estrito sensu para o Brasil, já pode ser interpretado como um direcionamento, já, né? Você já está direcionando a sua licitação ou sua compra pública, mas o que não vê também, assim, quando a gente fala, né, de inovação lá na Europa, muitas vezes ele não vai fazer uma compra já em larga escala, ou não vai licitar o serviço em larga escala. Ele vai fazer um piloto, ele vai medir, vai monitorar vários indicadores, vários aspectos para entender isso realmente funciona, ou o que precisa ser aprimorado, ou o que precisa ser melhorado, para daí depois você pensar numa escala mais macro. Né? E isso a gente tem ainda uma série de dificuldades, mesmo burocráticas, né, dos nossos instrumentos legais e de dia a dia do poder público, que, né, aí numa linha mais de inovação, existe mais flexibilidade, mas se você for ainda no convencional, né, na lógica das públicas sustentáveis, as barreiras ainda vão ser bem grandes. E a gente tem aí algumas, né, assim, São Paulo é um case muito interessante, já de muitos anos atrás, por exemplo, da lógica de entrega, né, de serviços por bicicletas. Então, a Secretaria do Verde, se eu não me engano, sei lá, por volta de 2010, falou, não, eu quero contratar o serviço de entrega, não quero entregar com moto, quero entregar, né, eu quero ter um bike boy, não um motoboy. E abriu a licitação, ninguém apresentou. Aí, depois de não sei quantos meses, abriu de novo, teve uma empresa, a licitação não foi válida. Depois de um ano e meio, onde o mercado entendeu que poderia existir essa demanda, aí sim foi apresentado, e hoje esse é um serviço que está disponível em diversas regiões da cidade. Então, né, acho que esse é um exemplo bem emblemático do poder, realmente, esse poder de compra, né, que o poder público tem, e como que ele consegue também começar a passar esse recado para o mercado de que, olha, eu não quero mais esse produto ou serviço. Mas, às vezes, o poder público também não sabe o que ele quer isso aqui, e se ele pudesse criar esse ambiente de fato, co-construção e, né, desse pensar conjunto mais amplo e mais dinâmico, eu acho que a gente poderia aí avançar muito mais rápido, né, do que ficar ainda testando e tentar otimizar aí algumas coisas que a gente vê que já estão bem, vamos dizer, ultrapassadas, né, que aí sim já existem novas tecnologias, novos serviços bem melhores. Muito bom, estamos já quase chegando ao final, passou rápido aí, mais de 50 minutos. Já que a gente tem que ficar em casa no meio dessa pandemia, isolamento social, você podia recomendar para a gente ou livro, ou filme, ou os dois, que tratam desse assunto e que podem ajudar a gente a refletir um pouquinho? Eu li, quando vocês me mandaram essa pergunta, eu falei, nossa, eu sou mãe de duas pequenas, né? Então, tempo para ver filmes, documentários, séries, assim, praticamente inexistente na minha vida. Eu fiz uma consulta rápida e eu acho que o que é uma referência muito legal, que acontece todo ano, é a Mostra Ecofalante de Cinema, que e normalmente eles fazem uma programação especial para a Semana do Meio Ambiente. Esse ano já está na 9ª mostra, então acho que essa seria a minha dica aí, porque tem aí, né, eles fazem toda uma organização, uma curadoria de filmes, documentários, né, relacionados à temática ambiental, né, social, e de um desenvolvimento aí melhor, que eu acho que é o que está todo mundo agora, né, tentando entender como é que a gente evolui, né, como sociedade como um todo, né? Então, acho que essa seria a minha dica, e depois também, se vocês tiverem
outras dicas eu aceito para pôr aqui na minha lista, que Uhum. né, quando tiver um tempo, sempre para assistir. A gente está na Semana do Meio Ambiente, né, que é dia 5 de junho, e tem uma mostra aí rolando nesse sentido, né? E a Ecofalante, o que é bem legal, até o dia 10, né, a gente estava vendo aqui. Mas, olha, queria te agradecer muito, Sofia, pela participação, dizer que faz parte aqui dos nossos, né, cachorros, filhos, etc., aprender com a tecnologia, né, muito, dizer que quem quiser ver mais a nossa live, no nosso site, danielnemberg.com.br, mandar um abraço para o Floriano Pêsaro, ex-deputado federal, meu amigo, que entrou agora na live também, e dizer que na quarta a gente tem às 19h30 o prefeito de Lins, o Edgar de Souza, né, que são os efeitos da pandemia na comunidade LGBTI, e na quinta, às 19h, a ex-ministra Cláudia Costinho, que também vai ser muito legal falar sobre educação nesse sentido. Toca telefone, acontece de tudo aqui, faz parte, né? Mas eu queria te agradecer muito sobre... Aqui, desligar. Pronto. Queria te agradecer muito e ficar também à disposição para a gente ir trocando informações, conversando um pouquinho mais sobre a questão as várias questões que a gente debateu aqui hoje. Muito obrigado, viu, Sofia? E obrigado a todos que estavam nos ouvindo aí, para a gente poder terminar nossa live, dizer que fiquem em casa, se cuidem, ainda vamos sair dessa, mas ainda leva um tempinho para isso, né, Sofia? É isso aí. Muito obrigada, Daniel. E também, bom, em nome do ICLEI, a gente segue aí também nessa batalha, né, de apoiar os municípios e os governos locais aí, né, a de fato conseguirem encontrar esses caminhos de um desenvolvimento mais sustentável, equitativo, circular, resiliente e de baixo carbono. Então, parabenizo aí pela essa sua iniciativa, que eu acho que é tão importante, né, compartilhar conhecimento e ampliar aí o acesso à informação. Então, acho que é uma pauta e uma agenda muito importante aí que você conduz. Então, também muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado, Sofia. Um abraço a todo mundo, ótima semana a todos, beijo grande em todos vocês. Tchau, gente. Tchau, Sofia. Obrigado, Tchau, viu? boa noite. Boa noite.